aqui com a Raquel Trindade, ela é filha do poeta Solano Trindade. Nós vamos falar sobre um pouquinho do maracatu. A Raquel, ela foca muito essa parte de danças afro-brasileiras. Tem o Vitor, que é o filho dela, que cuida da parte de música. Tem o Manuel, né? Manuel, tem o Zinho, que ficam com a músicas família também. inteira. Fundadora do teatro Solano Trindade. E do Lucungos Puitas e Quijene de Campinas. E da Nação Cambinda, né, de Maracatu. Nação Cambinda de Maracatu. E pinto, escrevo e dou palestras sobre folclore, sincretismo religioso e teatro negro no Brasil. O acervo da Raquel, assim, é enorme, né? Infelizmente, a gente não tem o tempo suficiente de tirar todas as dúvidas. O nosso foco hoje vai ser o maracatu, mas a gente vai aproveitar em pegar um pouquinho da história dela, como chegou até aqui em Embu, a relação dela com a Mercedes Matista. A gente vai tentar abordar, na verdade, o maracatu nessa entrevista. Vamos pegar um pouquinho da sua vinda para cá, para Embu, Raquel, pode ser? Como que foi? Eu nasci em Pernambuco, me criei no Rio de Janeiro, fui registrada como carioca, mas sou pernambucana. Em 1950, meu pai, Solano Trindade, minha mãe, Maria Margarida da Trindade, e o sociólogo Edson Carneiro criam o Teatro Popular Brasileiro, onde minha mãe ensinou todas as danças, inclusive o maracatu. Aí a gente vai para a Europa com o grupo do meu pai, em 55, e em toda a Polônia, em toda a antiga Tchecoslováquia, que hoje é República Tcheca, a gente mostra nossas danças e o maracatu do grupo do meu pai, que era a Nação Cambinda também, né? Aí a gente volta para o Brasil e em 1961 vem dar um espetáculo em São Paulo. Aí o escultor Sakai, um japonês, e o escultor Assis, um negro mineiro, estão no Embu, e o Sakai diz para o Assis, procura Solano Trindade para que sua temática seja negra na escultura, que ele tem um conhecimento muito grande de cultura negra. Aí ele vem vai procurar a gente em São Paulo, e lá em São Paulo ele nos convida para conhecer o Embu. Em 1961, esse rio que está aí na frente tomava a rua toda, água mineral, tinha fonte de água mineral, a cachoeira com peixes saltando, tinha lagoa, muita mata, né? Aí meu pai ficou louco pelo Embu e nós ficamos no barraco do Assis, onde fazíamos festas que duravam 3 dias, com muita dança, poesia, pintando pela rua, é assim. E na verdade, o que vem a ser o maracatu? O maracatu é uma dança, a palavra maracatu vem de uma dança praticada, eu até anotei para não esquecer nada, pelos negros da tribo Bondo, que viviam perto do rio Dande, ao norte de Luanda, né? Era a coroação dos reis negros. E veio para o Brasil, principalmente em Pernambuco, nas senzalas os negros se reuniam para procurar seu rei e sua rainha, que também estavam escravizados, né? E com a roupa que o senhor não usava mais, eles iam em cortejo até o passo com C cedilha, das igrejas do Recife. E o que... Pode falar isso, desculpa. Não só a princesa africana que não usava. Algumas negras não queriam usar a roupa dos senhores
e vestiam roupas africanas, panos amarrados, tudo. Esses personagens foram criados pelos próprios... Pelos próprios negros. Só que chegou uma época que a igreja tomou conta, né? Como tomou conta da congada, principalmente os negros bantos, muitos foram para as igrejas católicas. E nessa época, as igrejas que escolhiam quem era o rei e a rainha. Quer dizer, no início, eles próprios escolhiam, que eram reis mesmo africanos. Depois, a igreja que escolhia quem eram os reis e as rainhas do Maracatu. Primeiro, eles eram coroados no espaço aberto em frente à igreja, quase sempre no Natal. Depois, a própria igreja proibiu que fosse no Natal e ficou sendo no Carnaval. Então foi um tipo de dança que pegou tal proporção que a igreja conseguiu essa interferência depois de um tempo. Porque a igreja conseguiu uma interferência muito forte nos negros bantos. Os negros nagôs foram mais rebeldes, né? E aí a igreja, os primeiros escravos eram bantos, né? E a igreja segurou muito os negros bantos. Então a congada ficou ligada à igreja, os guerreiros ficaram ligados à igreja, e o próprio maracatu, a igreja que escolhia quem era o rei. Isso depois de haver os reis africanos mesmo. Ô, sogra, o maracatu, assim, será que foi porque os negros criaram tanta força com a dança que a igreja resolveu, vamos enfraquecer? Com tudo. Faz sentido, né? Com tudo. A igreja ficava preocupada, como ficou preocupada com o candomblé, que é outra história. Mas é por isso que ele arregimentou esses negros para dentro da igreja, né? Tanto que tem congada de São Benedito, tem o reizado ligado à igreja, né? Mas antes não era. Só que os negros conseguiam ficar ligados à igreja, mas sem perder a ligação com o candomblé, por exemplo, porque o candomblé dos negros bantos não eram orixás, eram inquices. E os pais de santo não eram babalorixá e alorixá como os nagôs, eram os em bandas, né? Então ela assumiu, mas o negro não perdia o seu contato com sua raiz, né? E o que a senhora fala ali para as pessoas que falam que o maracatu é o candomblé? Não tem nada a ver. Inclusive, o maracatu que a gente faz, a coreografia não tem nada a ver com candomblé, porque é um maracatu que é desde o tempo dos meus avós e tem uma coreografia própria de coroação do rei e da rainha, e tem vários personagens que eu vou falar para vocês. E o candomblé, aí quando a gente chega em São Paulo, já tem um maracatu na Zona Leste, das Irmãs Ibeji, entendeu? Aí ela já tinha o nosso, veio com a coreografia de maracatu mesmo, e o dela já tinha o movimento dos orixás dentro do maracatu. Porque candomblé, maracatu, são danças completamente diferentes. Mas as pessoas, até hoje no Recife, nós fomos numa homenagem a meu pai que teve no centro do Recife, no pátio de São Pedro, eu e meu filho, e lá eles estavam mostrando maracatu com movimento de orixás, né? Isso agora há pouco. O que viria a ser o maracatu de nação e o maracatu rural? Completamente. O maracatu de nação é o maracatu urbano, que é feito no centro do Recife, em Olinda, que é o maracatu que a gente faz.
Aí os índios iam atrás do maracatu. E depois eles criaram o seu próprio maracatu, que é com bastante figura indígena, que é o maracatu rural e que é do interior de Pernambuco. A história da coreografia, então, é praticamente a mesma, só Não, acaba... Não, é diferente. Até o ritmo é diferente. É diferente. É, característico de cada nação. E o maracatu rural são completos. O maracatu rural, inclusive, tem pífano, né? Tem muito maracá, né? Porque tem a figura do índio muito forte. E Nazaré que é forte, né? Hein? É Nazaré que é forte, Nazaré da Mata? Toda aquela região da mata, né? É que o maracatu rural é forte, né? O que se mantém, na verdade, acho que é a história de base, né? Do É maracatu. os dois, porque tudo começou com o maracatu nação, que veio da África mesmo, veio de Luanda, de perto do norte de Luanda, né? Que agora lá não existe mais. Como não existe mais capoeira, que veio de lá, como não existe mais. A colonização acabou com tudo que a gente tem ainda, né? Eu não sei se é verdade, mas lá em Pernambuco também, eu acho que só tem um lugar, mas eu não sei qual é, que faz o maracatu igual a gente faz aqui. É os bem antigos. Os eu acho que só tem um lugar, o resto acabou e que agora eles só fazem igual a esse que a senhora falou. Misturado com candomblé. Porque o nosso que a gente faz aqui no teatro é do tempo do meu avô. Eu estou com 77 anos, já pensou? Eu via meu avô, meus avós dançando, né? Vamos falar um pouquinho então das personagens que nós temos no maracatu? Eu até separei aqui vários personagens, né? Mas você tem uma pergunta específica? Não. Olha, primeiro, antigamente, tinha os estandartes, que eram muito pesados e que só homem aguentava carregar. No nosso grupo, a gente faz dama da bandeira, né? Porque são mulheres que carregam e tem que ser mais leve. No do grupo do meu pai, como tinha bastante homem, tinha os lanterneiros, porque na época que surgiu os primeiros maracatus, não existia luz elétrica na rua. Então era necessário, e é muito bonito, quando põe as lanternas, os lanterneiros, né? O nosso já não tem mais lanterneiro, porque tem pouco homem e todos os homens só querem tocar, né? Aí a figura mais importante é a rainha, porque o maracatu é um matriarcado, enquanto o afoxé é um patriarcado, que o homem é mais importante, que na frente tem que vir os homens, o maracatu mais importante é a mulher. Tanto que no dia da mulher eu fiz um maracatu porque a mulher é mais importante. O afoxé é nagô, né? Onde o homem põe a mulher mais inferior, e o maracatu é banto, né? Aí rei e rainha, vem o rei, mas o rei é só o cônjuge, né? A figura principal é da rainha. Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser rei, a rainha é especial. É especial. Aí vem, no tempo do meu pai, tinha os pajens e as daminhas, quando vem criança, né? Pajens e daminhas. Aí vem o palio, uma pessoa carregando o guarda-sol, que em todos os impérios africanos ele estava presente para guardar o rei e a rainha, né? Aí vinha a Dama das Flores, que seria uma homenagem da agricultura ao rei e à rainha, né? Pode ser Dama das Flores ou de frutos, né? Aí vem as Damas da Coroa, que vem coroar o rei e a rainha. Aí Dama do Passo, com C cedilha, ou Dama da Boneca, a que carrega a calunga,
né? E a calunga é o mar que os negros atravessaram da África para o Brasil. Alguns africanos chamavam calunga o cemitério e alguns chamavam o mar. É um nome quibundo, né, que é de negros bantos, e essa boneca chama Janaína, que é a Iemanjá dos negros bantos, né, porque Iemanjá é dos negros nagôs. E não é Iemanjá branca, né, sabe? E não é branca. E a Janaína, o Dandalunga, é dos negros bantos. Ela pode ter nações que chamam ela de Princesa Leopoldina, cada um dá um nome para sua boneca calunga, né? Aí vem as princesas africanas, as que não querem vestir, e tem também uma coreografia diferente, né? Que não querem vestir a roupa dos senhores. E as princesas vestidas à europeia, as que vêm com a roupa que o senhor não usa mais. Agora, em todo maracatu tem que ter baiana. O nosso não tem porque ninguém quer ser baiano, né? Ninguém quer ser baiano. Mas a baiana já é uma influência que o turbante é nagô, não é banto. Os bantos só amarravam um pano. Ai, como é que você adivinhou? A sua garganta começou a falhar. E as baianas, elas usam turbante, que é a influência nagô. Tu mistura, fica muito gelado. Aí vem os ritmistas, né? Tocando os instrumentos. Né? Agora, mas os maracatus antigos tinham os totens, que são o leão coroado, o elefante. Os da agora já não usam os totens, né? E qual é a outra pergunta? Lembra como a senhora falou uma vez, desculpa. Não, imagina. De como a senhora aprendeu para repassar para os meninos o toque do instrumento? Porque Vitor sempre fala assim, que quando alguém pergunta para ele quem ensinou ele a tocar o maracatu, ele falou assim, minha mãe fazia tim-tom na boca e a gente tinha que seguir. Porque eu não toco nenhum instrumento, mas eu queria que os meninos aprendessem. Aí eu falava tan, 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 tan. E eles tinham que fazer. Tinham que se virar. E pegaram, né? Pegaram, tanto que todos eles tocam maracatu. O que vocês querem? Cada personagem do maracatu tem a sua coreografia em específico? Tem uma coreografia. Primeiro tem uma coreografia geral. A dama da boneca tem uma coreografia própria. As princesas africanas têm uma coreografia própria. E o rei e a rainha também. E a boneca tem uma coreografia de velocidade, De né? velocidade, é mais rápido. O toque é mais rápido. Isso no nosso maracatu. Porque no nosso maracatu, a música, enquanto vai apresentando a música, a gente vai cantando, o personagem vai sabendo qual a sua hora e aí ele vai lá na frente se apresentar para a corte, né? Eu tô errada? Não, tá certo. Aí certo. o personagem vai lá e se apresenta para a corte. A Dama das Flores vai lá e vai dar a sua oferta, seu presente, que é as flores. Aí a Dama da Boneca vai lá, mostra a boneca e oferta também a boneca. Isso. E depende da música. Cada hora que for cantando a música, a gente não para e diz assim, agora é a boneca que vai dançar, agora é o fulano que vai dançar. Vai tocando e cada personagem já sabe o que é que vai fazer lá na frente. Então, Isso. o nosso maracatu é assim. Antigamente os bumbos eram feitos de árvore do genipapo. Vocês já comeram genipapo? Não, nunca vi Nem também. conhece? Não, eu já ouvi falar do genipapo, É uma mas... fruta gostosíssima, ela é meio ácida, a gente
ou faz licor, ou come partidinho com açúcar, né? E ela serve também para fazer instrumentos, né? Era feito de árvore de genipapo. Para pintar tecido, né? Serve para pintar. Ah, e os índios pintavam o rosto também com genipapo, urucum e genipapo, né? Eu conto, eu tenho um livro que eu ganhei um prêmio Mulheres Negras Contam Sua História, e eu falo das frutas do Recife, né? E como o bairro que eu morava, o Pina, cheirava a fruta porque tinha genipapo, tinha caju, tinha uiti, tinha manga, né? Então, e tem, antigamente, os primeiros maracatus não dava para cantar porque os instrumentos eram muito grandes, né? Eram feitos de casca de árvore, mas bem grande. Aí, com o tempo, foi diminuindo os instrumentos e dá para cantar, né? E houveram os cantos que são de domínio público, mas os que a gente faz no teatro aqui, alguns são de domínio público, alguns são do Capiba, que é um compositor famosíssimo no Recife, e outros são do Abigail Moura, que é um negro que tinha uma orquestra, que ele só aceitava negro, era uma orquestra afro-brasileira lá no Rio, Abigail Moura, e que deixou maracatus muito bonitos. E primeiro as mulheres dançavam maracatu, aí depois veio a abolição, elas queriam imitar as mulheres brancas e não quiseram mais dançar maracatu. Aí os homens se vestiam de mulher para dançar o maracatu. Depois elas voltaram para o maracatu, e uma famosíssima, né, foi Dona Santa, e tinha também o Luiz França, como é que se diz? Foi um grande diretor de maracatu, né? E minha mãe, que ensinou muito maracatu, meu pai. Agora tem a Joana, lá do Recife, tem o Chacon, e o grupo que eu criei em Campinas, tem assim, o Alceu, todo o grupo de Campinas, e também em Campinas tem o TC com maracatu tainá. Né? Mas quando... Tem o maracatu que a senhora não foi lá criar, mas que eles aprenderam também, que é o do Ramon, né? De Sorocaba, mas aí foi meu filho e você, né? Mas só que eles já tinham vindo fazer as aulas aqui, aprendido alguma coisa comigo, e meu filho foi terminar o trabalho lá, o Vitor, né? Agora, tem maracatus desde 1700, né? Que são os primeiros maracatus. Em 1800 foi criado o maracatu Nação Elefante, em Água Fria, no Recife. Em 1824, maracatu Nação Estrela Brilhante, em Igaraçu, Pernambuco. Em 1863, maracatu Nação Leão Coroado, em Águas Compridas, em Olinda. Em 1910, maracatu Estrela Brilhante do Recife, em Mangabeira, no Recife. Em 1913, maracatu Nação Nascente, Água Fria, Recife. Em 1931, maracatu Almirante do Forte, em Bongé, no Recife. Maracatu Cambim da Estrela, em Campina do Barreto, em 1935. Maracatu, Nação Maracatu Porto Rico, no Pina, no Recife, em 1980. Maracatu Nação Gato Preto, em 1986.
1989, em Água Fria, no Recife. Maracatu Linda Flor, em 1984, em Macaxeira, Recife. Nação de Maracatu Estrela d'Alva, 1990, no Recife. Nação de Maracatu Encanto do Dendê, em Macaxeira, no Recife, em 1997. Maracatu Leão da Campina, em Boa Vista, no Recife, em 1997. Maracatu Nação Luanda, Cidade Tabajara, em Olinda, 1997. Maracatu Axé da Lua, 1998, Peixinhos, Olinda. Maracatu Encanto da Alegria, 1998, Água Fria, Olinda. Maracatu Baque Virada Africano, 1998, Água Fria, Alto do Pascoal. Maracatu Nação Guerreiro de Oió. Isso aí já entra, você vê que o maracatu é banto, mas quando fala Nação Guerreiro de Oió, Oió já tem os nagôs no meio. E Oió era a terra de Xangô, no norte da África, né? Nação Guerreiro de Oió, em 2001, Cabo de Santo Agostinho. Agora, os primeiros maracatus de São Paulo. Maracatu Nação em Beji, 1956, na Zona Leste, que era das gêmeas, das irmãs Ibeji, que é o que eu falei que já entrava movimento do candomblé. Maracatu Nação Cambinda de Solano Trindade, que minha mãe criou, né, e que veio para cá em 61, mas já tinha no Rio. Maracatu Nação Cambinda, que é o que eu criei, em 75. Maracatu Nação Congo, do grupo Urucungas, Puitas e Quijente de Campina, que eu criei em 1988. Maracatu Tainá, dirigido pelo TC. A data, eu não sei a data, né? Então, é isso. Osório, fala um pouco da relação do Deixa eu maracatu só depois com a sua mãe. falar do... Agora, surgiram bastante maracatus de universitários e com maioria branca, né? E que eu só vi um deles com o rei e a rainha. Os outros eu vi só com o ritmo, e o ritmo diferente do nosso. Mas eles estão fazendo o ritmo dos maracatus do Recife agora, né? Tá? O que é? Não, falar um pouquinho do como a senhora aprendeu também. O maracatu também foi com a sua mãe, né? Foi. Quem ela era? Porque ela... Minha mãe, ela era paraibana, de Campina Grande, e primeiro ela morou no Recife, né, e via os maracatus, mas ela entrou para a igreja presbiteriana. Ela era evangélica, mas ela dizia para mim que Davi tocava harpa, Miriam tocava pandeiro, Salomão fazia poesia, então que ela podia ensinar a dança. Antes dela ser terapeuta ocupacional, ela costurava para fora. Aí ela falava, filha, você quer aprender uma dança? Falava, quero. Aí ela levantava da máquina e me ensinava os passos, os cantos, né? E meu pai prestando atenção. Aí foi em 50 que meu pai, junto com ela e o Edson Carneiro, criaram o Teatro Popular Brasileiro. Mas ela antes já estava ensinando para o grupo do Haroldo Costa, no Teatro Folclórico do Haroldo Costa, as danças. Aí a doutora Anise da Silveira soube, através de outro médico, de que minha mãe sabia todas as danças, aí convidou ela para trabalhar no Hospital Psiquiátrico
do Engenho de Dentro, ela fez um curso com a doutora Anise da Silveira de terapia ocupacional e, através da dança, ela ajudava na cura dos doentes mentais, que depois a doutora Anise criou o Museu da Imagem do Inconsciente, né? E ela trabalhou 25 anos com a doutora Anise. E foi assim que eu aprendi todas as danças, com exceção do candomblé, que é a única que ela não ensinava, né? Que também era demais. Uma presbiteriana ensinando a dança dos orixás. Mas eu, desde criança, tendo fenômenos paranormais, ela era presbiteriana, papai comunista e eu fui para o candomblé, né? Então, ele, na nossa casa, tinha o Capital de Carlos Marx e a Bíblia junto. E continua, né? Continua. A senhora comentou dessa coisa das universidades, de às vezes não ter um personagem ou outro, e o rei e a rainha, que são super importantes, né, no maracatu. É porque, primeiro, que muitos não conhecem a tradição, a história. Eu acho até louvável eles quererem fazer o maracatu, porque quanto mais gente dançando, para mim o mundo será um pouco mais feliz, né? Mas só que muitos não sabem a coisa. Aí começa pelo Rio, que fazem no Recife agora, né? A senhora não tem esse certo receio, por exemplo, de terem várias apresentações dessa forma e acabar perdendo um pouco da essência do maracatu? Claro que eu tenho, mas eu não posso. Porque é assim, se a gente for condenar, aí para tudo. E aí não é bom também, né? Mas eu gostaria que... E também o negro está tudo indo para as igrejas evangélicas, está perdendo espaço no samba, no candomblé. Aqui tem candomblé de um rapaz branco maravilhoso e a equédia japonesa, né? Então, mas eu não posso nem julgar, nem, como é que se diz, dizer que eles não podem fazer. E eles começam pelo ritmo, porque é o que eles conhecem primeiro, né? E também não culpo de serem brancos, porque muitos negros estão indo para as igrejas evangélicas e estão deixando espaço para eles, né? Então, eu não condeno ninguém. Eu quero que faça música, eu quero que dance. Eu sou Manuel Trindade, eu sou percussionista. Atualmente eu estudo na EMESP e me formei em produção musical. Eu trabalho mais com bateria e percussão, né? Assim, o foco da produção ele é bem secundário mesmo, assim, eu mais sou palpiteiro de produção do que qualquer outra coisa. E trabalho tocando, então eu trabalho mais com crianças e ensino de arte e cultura popular também. E me apoia no teatro. E faço freelance de músico, né? E por enquanto meu trabalho ele ainda está em construção, então, na verdade, resumindo, é por aí. E o Zinho? Tem mais ou menos a sua linha? Foi pro lado da música também? Sim, o Zinho ele é MC, né, e cantor, ele é compositor também, e tem um trabalho que mistura hip hop com cultura popular. Então e a gente toca na banda dele, tanto eu quanto meu pai, né? Nós dois. E todos eles tocam maracatu. E todo mundo toca no maracatu, a gente toca coca, a gente toca jongo, e a gente toca... Sou Vitor da Trindade, eu estou trabalhando já há uns 30 anos. Eu sou percussionista, toco violão, canto, componho, compus para circo, para teatro. Caraca, faz tanta coisa, tanto tempo, dá tanta coisa para falar. As coisas, a base minha de aprendizado é aqui mesmo, dentro de casa, né? Aprendi com minha mãe, com meu avô, com minha avó, com os amigos deles, né? Assim, um pouco aprendi com Borba, né? Quando ele era do teatro, e aprendi um pouco da música popular brasileira com ele. Aprendi com o Silvio Modesto,
aprendi com Oswaldinho da Cuíca, um monte de gente que passou por aqui e deixou um pouquinho, eu fui pegando de um jeito ou de outro. Né? Aí eu estudei com Dinho Gonçalves, estudei percussão afro-cubana, estudei acho que uns 4 anos com ele, nem sei quanto tempo. Aí estudei violão na ULM, estudei canto também na ULM. Aí depois eu fui dar um curso na Europa de um tempo. Aí depois eles me convidaram para trabalhar lá. Eu passei 5 anos trabalhando lá na Europa. Eu sou ainda professor numa escola de música, chama Academia Federal de Música, em alemão é Landesmusik Academie de Berlim. Fui professor também numa escola que chama Musikschule Schöneberg, mais tempo do que na academia, também por indicação de uma percussionista daqui de São Paulo, que é moradora de Berlim já há muitos anos, e ela me indicou, na realidade eu substituí ela num curso lá, e fiquei anos lá dando aula, é Cláudio Sgarbi. Dei aula também no Groove, que é uma escola de percussão que tem no centro de Berlim. Aí essa academia de música, eles me autorizaram a todo ano convidar um brasileiro para apresentar lá, e cada vez eu trazia um brasileiro diferente, né, um convidado diferente, inclusive o Manu também apresentou lá, deu aula, e numa dessas foi convidado um trio que eu trabalho, e aí o trio, a gente fez um show, e a gente fez, com esse show a gente foi tocando para cima e para baixo, aí a gente foi conhecendo várias partes do mundo, né, em função desse trabalho, em função desse show. Aí fizemos, 4 cantos mesmo, fizemos Ásia, África, as 2 Américas, 3 Américas. Para a gente só falta o continente australiano, né, a Oceania, para a gente rodar o mundo todo. Né. Aí eu tenho um trabalho próprio, que é de composição, e compus também para circo, para teatro e música de circo. A gente escrevi para o Circo de Soleil, para o circo do Acrobático Fratelli, inclusive eu escrevi para a Fratelli, que estava junto com o Soleil, e com um monte de gente. O meu trabalho é isso, compor, dar aula, tocar, e já faz tanto tempo que não dá muito para organizar o que vem primeiro, o que vem depois, né? Eu sou a Labia da Casa do Seu Quilombo, né, que é um... Você sabe o que é? O Ogan é o Ogan, a pessoa que toca os tambores dos orixás, né? Eu sou a Labia de lá desde 30 anos já, não sei nem quanto tempo, quase 30 anos, né? Quase tanto quanto tempo que eu tenho de profissional. Aí eu passei também, fui junto com meus meninos também, né? Meus meninos estão tocando na profissão já, eu fico feliz pra caramba. O Manuel toca quase que todos os trabalhos que eu faço. A gente toca no trabalho do Zinho, quando o Manuel fizer o solo dele, que ele é mais minucioso, o Manuel é mais perfeccionista, ainda mais que eu já sou perfeccionista, ele é mais ainda, né? Então quando ele fizer o trabalho dele, eu vou acompanhar também, né? Aí essa companheira que me acompanha também vai junto e incentiva, não deixa cair a bola, né? Quando eu falo assim, puta, tá ferrado o negócio, ela não vai pra frente que vai acontecer. Então é assim, né? Então eu venho fazendo desse jeito as coisas, né? 30 anos é muita coisa para falar assim em 3 minutos. Estávamos conversando com a Raquel sobre a parte da dança, né, no maracatu. Será que você consegue falar um pouquinho pra gente da parte musical do maracatu? Posso. Na realidade a gente tem um baque particular, né? A gente não segue nenhum baque, não ia dizer tradicional, mas não é a palavra, né? Da moda. A gente não segue nenhum baque, na realidade. Da moda. Só a montagem que a gente fez dos baques aqui foi depois da passagem da minha mãe, né? Então a minha mãe ela não escreve os ritmos, ela não é musicista, então ela tem uma referência e ela passa com essa referência, ela fala assim, ó, o agogô faz tem-tom, tan. O atabaque faz tum, 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 tum. Musicalmente dá na mesma, né? Mas aí a gente tem um outro trabalho, né? Que é um trabalho meio do Manuel, que a gente já faz assim, não, então vamos pegar esse daqui, isso aqui. A outra coisa que a gente não segue são os instrumentos do maracatu tradicional. A gente usa os instrumentos daqui de São Paulo, os instrumentos industrializados já.
A gente não usa alfaia, não usa AB, não usa nada disso. A gente, por esse tempo de vivência, né, que aqui antigamente importar uma alfaia, né, que a gente fala importar, que é logo ali em Pernambuco, mas era importar mesmo, né? Ninguém importava uma alfaia, ninguém ia descer com uma alfaia para ensinar a alfaia, para virar alfaia. Então a gente veio, pegou os instrumentos que tinham aqui nas escolas de samba, nos blocos. Então os instrumentos que a gente ainda usa são os instrumentos de bloco mesmo. A gente não usa nenhuma alfaia, apesar que toca com 2 baquetas, né? Mas no início mesmo, tocava os surdos, era tudo com uma baqueta só. No início daqui, dessa casa. Era tudo com uma baqueta só as caixas era com 2 comando. A gente não tinha gongue, a gente só tinha o agogô fazendo as bases, a gente não tinha AB, o que substituía o AB eram os ganzais. Agora tem o chiqueire, que é AB. Chiqueire é AB, mas é agora que tem, a gente não usava antes não, aqui não usava. Usava chocalho mesmo, ganzá. Eram os instrumentos de escola de samba adaptados para o maracatu. Era uma forma de fazer aqui uma coisa que se fazia em Pernambuco. Né? Os cantos eram ou pesquisa, ou do Capiba, ou do Abigail mesmo. Eu tenho uma pergunta agora para você. Essa semana eu estava numa balada e eu ouvi umas gravações da Inesita Barroso com os maracatus que a gente canta. Foi daqui mesmo. E ela aprendeu aqui, foi isso? Nós fomos lá. Não, mas ela cantou, era na voz dela, tava na balada e quem tava tocando era o Samuco, um DJ amigo meu. Capiba, ela tocava Capiba, né? As músicas do Capiba. E a gente canta do Capiba, do Abigail Moura e os de domínio público. Mas ela aprendeu com você, essa que era a pergunta. Quer dizer, a gente tinha muito contato. Ela vinha nas festas de papai e a gente ia lá no programa dela. Então aí eu acho que ela foi atrás de pesquisar, porque ela pesquisa muito folclore, né? Ela canta uma música que eu adoro, que que o Borba cantava e que papai gostava muito. Pode ser um monte. Da mulata, que atravessa pirogas. Essa eu sei uma música de um compositor muito antigo que tem naquele livro, né? E ela já canta há muito tempo. Papai cantava, ela canta e o Boba canta. E que eu sou doida para cantar, mas preciso que alguém tenha coragem de me acompanhar. Mas essa você não queria fazer no show? Você já também falou mas minha voz está muito... Não tem nada a ver. Tem que esperar a voz, né? E a outra coisa que é só para fechar lá, a gente já vê, um monte de gente vem para cá, né? De Pernambuco. E aqui já veio o nascimento do Passo, o Hélder Rocha. O Hélder Rocha fala uma coisa muito legal, que quem trouxe o maracatu para São Paulo foi a família Trindade, foi minha mãe. E quem trouxe para Vila Madalena foi o Hélder Rocha. E quem ficou famoso foi o Hélder Rocha. Isso ele mesmo fala. Mas antes já tinha as irmãs Ibeji, na década de 50, quando, Zona Leste. Quando nós chegamos, elas já estavam. Então, só que elas faziam o passo de candomblé no maracatu. Então, mas hoje ainda se usa o passo de candomblé. Também não é distante o maracatu do candomblé, né? Não é distante. A coreografia antiga é completa. O pessoal era de candomblé, de Angola, nem era. Porque as baianas já misturou com nagô, né? Porque o turbante é nagô. Quais os instrumentos que são usados no maracatu de Recife? Tem alguma diferença? Tem muita diferença. Eles usam as alfaias, né? São 3 linhas de alfaia, que eu não sei o nome, sabe? Marcante, peraí, o meião, marcante e as alfaias de dobra, eu não lembro o nome agora. Então, são as alfaias. Eu te falei do gongue. Do gongue, que é um agogô de uma campana só, é muito grande. E tradicionalmente ele tem um só dentro dos maracatus, então você tem 10 alfaias, 3 caixas, 4 ABs, 10 ganzás ou mineiros. E um gongue. O gongue ele é o cara que chama, é o que comanda o maracatu. Quanto maracatu tem no Recife? Nossa, você listou? Listei.
Tem Deve ter bibliografia. mais. Tem mais. Hoje em dia deve ter muito mais. Né? Não, esses os tradicionais. O que vocês querem Então, saber? terminando. Ainda faltam os ABs. né? aí também tem aí Os das mineiros, variações. o mineiro rola ainda de vez em quando, né? Mineiro é o ganzá, né? Que é E aquele chocalho outro de fechado. ponta? Como chama aquele outro de ponta? Aquele mineiro... mas mineiro. ele é do cavalo marinho, ele Mas eu vi chama... no Maracatu também. Mas no Maracatu Tem, é o... Esqueci. Bom, a gente chama de chocalho. Não é chocalho não. Aquele de Que metal. usa lá, Parece um prato fechado. Não, ele aquele é- é são pra cinco Tangoma, aquele é de pontas. Minas. Esse você tá falando é de Aquele é Minas. de Minas. Eles são 5 pontos, são 5 chocalhos num só. Tem forma de estrela, né? 2 estrelas, assim, puta, não me lembro. Não. Eu esqueci também. E é isso, o que tem de base é isso. E canta pouco, a melodia não vai junto com os tambores, né? Os tambores cantam. No caso de lá. Eles cantam, tocam, cantam, tocam. É porque são muito fortes. E Coreografia o também maracatu diferente. rural entra um Caracrachá. pífano. Caracrachá. É o nome do... E é o nome também de um novo maracatu daqui. Sim, que é o Caracrachá. Não era Caracrachá, né? Caracachá. Caracrachá é aquele cara da televisão que fazia cara. Olha, mas é que no popular a galera chama de Caracrachá. Não, é de sacanagem, mas é Caracachá. A palavra é Caracachá. Caracachá. Caracrachá é o cara que fazia, né? Caracrachá. Qual que é a relação da senhora com a Mercedes Batista? Eu a conheci, eu era meninota, adolescente, né? Ela já era uma moça e ela e tem uma ligação com uma história que o único emprego público que meu pai teve, né? Ele sempre viveu da arte, né? Foi no IBGE, que um amigo, ele disse que queria um trabalho fixo. O amigo arrumou para ele fazer o concurso do IBGE e nós saímos de Caxias, que é na Baixada Fluminense, onde ele pegava o trem, que depois ele fez o poema Tem Gente com Fome, né, por causa do trem. Aí nós íamos para a Praia Vermelha, onde ele trabalhava, que é quase na Zona Sul, né? É entre a Zona Sul e o centro do Rio. E quando chegava lá, ele assinava o ponto e me levava para conhecer tudo de arte. Aí um dia nós íamos no Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento. Outro dia nós íamos assistir a orquestra afro-brasileira do Abigail Moura. Outro dia ele me levava na Pinacoteca do Rio, na Biblioteca Nacional, isso para chegar na Mercedes. Me levava para assistir, ele dizia que eu tinha que conhecer a cultura negra e a cultura ocidental. Então ele me levava para assistir concertos no Municipal de música clássica, balé, né? E a Mercedes Batista foi a primeira negra a fazer parte do balé do Teatro Municipal. E ela abriu uma escola de dança na Zona Sul, né? E ele me levava lá para assistir às aulas dela, né? A Mercedes, ela foi a primeira a estilizar as danças dos orixás. E ela estilizava ela, com as danças dos orixás, ela criou o balé afro de Mercedes Batista, né? E aqui, ó, tem o grupo dela e o grupo do meu pai. Deixa eu mostrar. Esse livro é muito bom, gente. Vocês precisam conhecer. Aqui ela, ó.
Aqui é ela. Tá. Ó. Mas tem ela com o grupo. Aqui sou eu no MASP. Com artistas, eu organizei uma exposição de arte no MASP em 70. Aqui sou eu. E aqui em 66, quando junto com amigos começamos o movimento da Praça da República. Né? Por isso que eu digo que esse livro é muito importante, que tem tudo sobre a mulher negra. Né? Aqui, ó. Aqui o grupo de balé dela. E aqui o de papai. Aqui é o Teatro Popular Brasileiro. Aqui é o balé folclore, o balé afro de Mercedes Batista. Como que foi a aceitação das pessoas em relação ao balé da Mercedes? Na época, é engraçado, a arte estava tão forte que a gente lutava contra a discriminação, mas quando aflorou todos esses grupos, antes da década de 50, então foi como que eu posso dizer? Foi muito bem recebido pelos intelectuais, pelos outros artistas, pela imprensa da época, né? A imprensa dava muito apoio a esses grupos, inclusive o de papai. Né? Aqui já é Dona Santa, ó. É o maracatu da Dona Santa e ela. E aqui sou eu com 19 anos na Polônia, junto com minha amiga, em Varsóvia. Eu desenhava minha roupa até hoje. Né? Aqui é minha mãe, ela que me ensinou tudo. Maria Margarida da Trindade. E aqui é Abdias, do Teatro Experimental do Negro. Que tem gente que confunde, pensa que papai que criou. E não foi Abdias. Papai criou o Teatro Popular Brasileiro. Esses são os meus, sobre os orixás. A capa é minha, o texto é meu e da Sandra Félix. E dentro, o desenho de dentro é do Jefferson Galdino. E aqui eu escrevi toda a história do Embu. Desde os jesuítas, os índios, até os dias de hoje, os artistas de hoje, tudo. E todos dois é da editora Nova América. Tem dois só aí. E aqui no teatro, a gente faz, além do maracatu, coco, lundu, jongo, sambalenço rural paulista, cafezal paulista, guerreiros de Alagoas, pastoril. O pastoril eu não consegui montar agora, né? Mas já fiz várias vezes. O pastoril não, é de origem negra. E o movimento dos orixás. Ficou belíssimo. Tá no Facebook, não tem? Eles, Tem. tanto o maracatu da TV Brasil, como os orixás. E tem a bibliografia. Eu pus um pouco aqui. Deixa eu ver. Mulheres Negras, esse aqui. Nossa, minha garganta tá E semanalmente tem oficinas no teatro ou não? Tem. Agora o teatro está com problema, caindo fogo, e eu fiquei com medo de machucar alguém,
eu suspendi, mas tem aula, tem os nossos ensaios aos domingos, de 3 às 5, tem ensaio de, desculpa. De todo o folclore nacional. E são vários educadores? Não, eu ensinei para eles, eles agora se viram. Vão repassando. Repassando. Tanto minha família como os componentes do grupo, né? E tem, a gente empresta também o teatro para outros grupos que nasceram aqui dentro, né? Como o grupo de carimbó da Eliene, que ensaia às quintas, tem o grupo do Sanza, que é sábado de manhã, que é o do Caçapava, e tem um grupo de japoneses, porque eu tenho um neto japonegro que toca taiko, a mãe é negra, o pai é japonês, infelizmente, morreu, e o tio que ensina, o tio é Kozi Mamura. E nesse carnaval eu tenho o bloco da Cambinda, que saiu nesse carnaval em homenagem aos japoneses, e aí a gente misturou a nossa bateria com o taiko dos meninos japoneses, né? E saímos no carnaval. E tem também a gente, eu, Vitor, a Cícera, o Camilo e o Manuel, o Zinho e o Adailson, a gente dá aula da história do negro para os professores, desde o primeiro homem, as grandes civilizações, a diáspora, os grandes artistas negros do Brasil colonial, e as aulas vão recomeçar dia 4 de abril, por isso que nós estamos esperando arrumar o teatro por causa das aulas, que a prefeitura vai nos ajudar a arrumar o teatro. E a capoeira, né? E tem a capoeira do mestre Ginga e do mestre Marrom. Bom, nós queríamos agradecer essa entrevista riquíssima que nós tivemos com a Raquel Trindade. Obrigada pela atenção, pela disposição. Foi um prazer. E olha, é difícil sogra e nora se dar bem, né? Mas eu amo minha nora e um pedido dela. Ô sogra, minhas amigas, minhas colegas vêm aqui para fazer uma pesquisa sobre maracatu e o pedido dela nunca pode ser negado. E vocês são muito simpáticas, adoro. É a minha mãe daqui. Do coração. Obrigada. Obrigada mesmo. Essa é a boneca nossa, Calunga. Essa foi feita pela Lindaure, né? E nós temos duas damas do passo, a Eliene Farias e Eduarda, Maria Eduarda. Maria Eduarda ainda é criança, Faria. Tem 6 anos ela, né? Ou é 7? Vai desenvolver. Acho que é 7. É isso aí. Bacana. Gente, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós. Beijão. Foi muito enriquecedor.
a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer, eu não quero escravidão, só quero juventude e liberdade. Eu quero maracatuca, eu quero maracatuca. Quero no maracatu gemer o meu sofrer circular. É um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer, eu não quero escravidão, só quero juventude e liberdade. Eu quero maracatuca, eu quero maracatuca, eu quero maracatuca, eu quero maracatuca. Maracatu é da coroa imperial, meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. A boneca é de cera e madeira, a boneca é de cera, é de cera e madeira. A boneca é de cera, é de cera e madeira. A boneca é de cera, é de cera e madeira. Maraca, maraca, maracatu, é o maraca, maracu, maracatu, é o maraca, maracu, maracatu, é o maracu, maracu, maracatu, é o maracá, é o maracá, é o maracá, é o maracá, é o maracá. Sofrer circular é um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer, eu não quero escravidão, só quero juventude e liberdade. Eu quero maracatuca, eu quero maracatuca.
Quero no maracatu gemer o meu sofrer circular. É um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer, eu não quero escravidão, só quero juventude e liberdade. Eu quero maracá, eu quero maracá, eu quero maracá, eu quero maracá. Meu maracatu é da coroa imperial, meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. A boneca é de cera e madeira. A boneca é de cera, é de cera e madeira. A boneca é de cera, é de cera e madeira. A boneca é de cera, é de cera e madeira. Maracá, maracatu. É o maracatu. É o maracatu. É o maracatu. É o maracá. 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 Sofrer circular é um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer, eu não quero escravidão, só quero juventude e liberdade. Eu quero maracatucá, eu quero maracatucá. Quero no maracatu gemer o meu sofrer circular. É um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer, eu não quero escravidão, só quero juventude e liberdade. Eu quero maracá, eu quero maracá.